Meu nome é Teresa. Já se passaram muitos anos desde que meus cabelos ficaram completamente brancos. E minhas mãos enrugadas guardam as marcas de uma vida inteira, dedicada à minha família. Antes de começar a contar a minha história, quero pedir algo de coração. Fique comigo até o fim. Ouça cada palavra porque talvez, na minha solidão, tudo o que eu mais preciso é que alguém me escute. Lembro-me de quando minha casa era cheia. O cheiro da comida que eu preparava se espalhava pela sala. E cada panela no fogão tinha um significado. Era o arroz para os filhos, o feijão que eles tanto amavam, o frango que eu temperava com cuidado para que todos comessem sorrindo. Eu sempre tive orgulho de colocar comida na mesa. Para mim, alimentar minha família não era apenas sobre matar a fome, mas sobre dar amor. A cada colherada servida, eu acreditava que estava construindo memórias, fortalecendo laços, deixando claro que aqui era o nosso lar. Mas a vida muda e o tempo passa rápido demais. Hoje minha mesa é a mesma. A toalha ainda cobre a madeira antiga, mas as cadeiras estão vazias. Às vezes coloco pratos a mais como se fosse um hábito que não consigo abandonar. Como se de repente alguém fosse aparecer pela porta dizendo: "Oi, vó, cheguei!" Mas a porta permanece fechada e o silêncio pesa tanto quanto qualquer panela cheia. Dizem que a velhice é um tempo de descanso, mas para mim ela tem sido um tempo de espera. Eu espero por visitas, por um telefonema, por qualquer sinal de que ainda sou lembrada. Às vezes me pergunto se toda aquela dedicação valeu a pena. Será que eles se lembram dos sacrifícios que fiz? Será que sabem quantas vezes deixei de comprar algo para mim para que nunca faltasse? Nada para eles? Talvez sim, talvez não. O que eu sei é que quando olho para minha mesa, vejo mais do que uma refeição solitária. Vejo o reflexo de uma vida inteira dedicada ao cuidado. E é isso que quero compartilhar aqui. A história de uma mulher que alimentou a família inteira, mas que agora vive a experiência dolorosa de esperar sozinha, cercada apenas pelas lembranças que ficaram presas entre estas 4 paredes. Sempre me lembro do tempo em que minha casa era o coração da família. Aos domingos, o barulho das vozes enchia cada canto, e as risadas das crianças misturavam-se ao som das panelas no fogão. Eu acordava cedo, ainda com o sol mal nascendo, para preparar tudo com carinho. Era um ritual, um gesto de amor. Amassar o alho no pilão, sentir o cheiro do café fresco, ouvir o chiado da carne fritando. Aquilo me dava vida. Eu não precisava de nada além de ver meus filhos e netos ao redor da mesa, disputando quem pegava o pedaço mais crocante do frango, ou quem ia servir primeiro o suco. O meu coração transbordava quando todos estavam reunidos, e eu quase esquecia de sentar, ocupada demais em garantir que ninguém ficasse sem repetir o prato. Naquele tempo eu não me via como alguém importante, apenas como a base que sustentava os outros. Para mim era natural abrir mão de mim mesma, porque a alegria deles era a minha. Eu não pensava em roupas novas, não pensava em viagens, não pensava em descanso. O que eu queria era ouvir a frase que me fazia sorrir: "Mãe, que comida boa!" Ou "Vó, só a senhora faz desse jeito." Essas palavras eram como medalhas invisíveis, pequenas recompensas que aqueciam meu coração. Mas agora o que restou é o silêncio. Ainda acordo cedo por hábito. Ainda vou até a cozinha, mas já não encontro motivo para preparar grandes banquetes. As panelas continuam guardadas, brilhando pouco de tanto ficarem esquecidas. Às vezes pego uma delas só para me lembrar do peso nas mãos. E acabo chorando, porque sinto que uma parte de mim morreu quando a mesa ficou vazia. Não é apenas a ausência física das pessoas, é a ausência do calor humano, do olhar agradecido, do abraço depois da sobremesa. E sabe o que mais dói? É perceber que eu dei tudo de mim e de alguma forma fui ficando invisível. Os filhos cresceram, os netos têm suas próprias vidas, e eu me tornei apenas um ponto distante nas lembranças deles. Talvez pensem que eu esteja bem, que me acostumei. Mas não, eu não me acostumei. Ainda espero ouvir a campainha tocar. Ainda preparo café em dias de domingo. Ainda deixo a toalha estendida como se, de repente, todos fossem voltar. No fundo, não é a comida que sinto falta. É da presença, do barulho, da confusão boa de uma casa cheia. Era isso que me fazia sentir viva. E sem isso, eu apenas espero. Recordo-me de cada sacrifício que fiz sem hesitar. Quantas vezes deixei de comprar um remédio para mim, só para ter certeza de que não faltaria leite ou pão na mesa deles. Quantas noites fiquei costurando roupas velhas, dando um jeito para que parecessem novas.
Porque eu não suportava ver meus filhos irem à escola com roupas rasgadas. A vida nunca foi fácil, mas eu sempre acreditava que o amor era suficiente para suportar qualquer dificuldade. Eu dizia para mim mesma: se eles estiverem bem, eu também estarei. E assim foi por décadas. Meu corpo cansava, minhas costas doíam, mas eu me erguia todos os dias como se fosse obrigação. A obrigação de ser mãe, avó, a mulher que não deixa faltar nada. Era como se minha vida fosse um livro, em que eu escrevia apenas capítulos sobre os outros e nunca sobre mim. Mas, no fundo, eu não me importava. Eu sorria ao vê-los crescendo, estudando, conquistando coisas que eu jamais sonharia para mim. Eu acreditava que tudo aquilo era recompensa suficiente. O tempo passou, e a cada conquista deles, eu me sentia parte mesmo sem ser lembrada. Foi por causa do meu esforço. Eu pensava que eles conseguiram chegar até aqui. Eu não queria reconhecimento público, não precisava de aplausos. O que eu queria era apenas uma presença, um abraço apertado, alguém dizendo: mãe, vó, obrigada. Mas esse agradecimento nunca veio. As vidas foram se afastando, cada um seguindo o seu caminho. E eu fiquei aqui parada, como uma árvore velha que deu sombra por anos e agora é esquecida no quintal. Às vezes me pergunto se eles realmente sabem quem eu sou, além da imagem de alguém que cozinha e cuida. Será que enxergam a mulher por trás da avó? A mulher que também sonhou, que também chorou, que também teve medos? Talvez não. Para eles, eu fui sempre aquela que resolvia, que supria, que nunca dizia não. E agora, na velhice, sinto que pago o preço disso. Fui tão forte que se esqueceram de que eu também precisava ser cuidada. E aqui estou, olhando para a cadeira ao meu lado, sempre vazia. Essa cadeira se tornou meu espelho. Um lembrete constante de que toda a dedicação que dei não voltou em forma de companhia. Eu me pergunto se, em algum canto, eles sentem a minha falta. Porque eu sinto a deles todos os dias. Existem noites em que o silêncio da casa parece falar comigo. O relógio da sala marca cada segundo como se fosse uma lembrança de que o tempo não para, mesmo quando a vida parece ter parado para mim. Às vezes fico sentada na cadeira da cozinha, segurando uma xícara de café já frio, e fecho os olhos. Nessas horas, quase consigo ouvir as vozes dos meus filhos chamando: mãe, olha aqui! E ou os netos correndo pelo corredor, tropeçando nos tapetes, rindo alto. Eu sorrio sozinha porque essas lembranças me aquecem. Mas logo abro os olhos e a realidade cai sobre mim, como uma pedra. Não há ninguém aqui. Só eu e o eco daquilo que já foi. Lembro de quando, em dias de chuva, todos se apertavam dentro de casa. O cheiro de terra molhada entrava pela janela e eu fazia mingau quente para aquecer as crianças. Eles se juntavam ao meu redor, enroscados em cobertores, e pediam histórias. Eu inventava contos, às vezes repetia os mesmos, e eles fingiam não perceber, só para me ouvir falar. Eram momentos simples, mas que faziam minha vida ter sentido. Eu acreditava que aqueles dias nunca acabariam, que sempre teria alguém me pedindo colo, comida, atenção. Agora a chuva cai lá fora e bate forte no telhado, mas ninguém corre para o meu colo. Fico apenas olhando pela janela, vendo as gotas escorrendo, imaginando se, em alguma casa distante, eles também lembram desses dias. Será que sentem falta? Ou será que já esqueceram completamente? A dúvida me corrói. Ainda arrumo a mesa como antes, mesmo sabendo que só eu vou sentar. Coloco 2 pratos, às vezes 3, como se fosse enganar a solidão. Mas na hora de comer tiro todos menos um, o meu. E o silêncio volta a se sentar comigo. Eu não queria riqueza, não queria luxo. Não queria nada além daquilo que sempre tive. Família por perto. Talvez esse tenha sido meu maior erro. Acreditar que laços de sangue são eternos, que amor de mãe e de avó é suficiente para manter todos unidos. Hoje percebo que a vida arrasta as pessoas. E quem sobra, sobra sozinha. Às vezes tento enganar a mim mesma dizendo que eles vão chegar. Deixo a porta do portão só encostada, como se isso fosse um convite silencioso para alguém entrar. Preparo o café fresco mesmo que eu saiba que vou beber sozinha. Ponho mais de uma xícara sobre a mesa, esperando ouvir o barulho de passos. A voz de um neto pedindo açúcar a mais. Ou de um filho dizendo que o café da mãe é insubstituível. Mas a realidade não muda. O café esfria, a xícara permanece intacta e eu acabo bebendo tudo sozinha, engolindo junto o gosto amargo da ausência.
A cada dia me sinto como uma personagem esquecida em uma peça de teatro. O palco está montado, os cenários estão prontos, mas os atores principais não aparecem mais. Só eu continuo aqui, repetindo falas antigas, vivendo rotinas que perderam o sentido, ouvindo o silêncio, que é mais ensurdecedor do que qualquer barulho. E quando o telefone toca, meu coração dispara. Penso, dessa vez é um deles. Corro para atender, tremendo de esperança. Mas quase sempre é engano, ou alguém querendo vender alguma coisa. A esperança, que subiu rápido, cai ainda mais pesada dentro de mim. Guardo o telefone devagar e penso, será que um dia ainda vou ouvir a voz deles me chamando? Não quero que pensem que sou ingrata. Não sou. Sei que cada um tem sua vida, suas responsabilidades, seus problemas. Eu só queria um pouco de espaço dentro dessa vida corrida deles. Um abraço, uma visita rápida, uma lembrança qualquer. Porque a solidão, quando se é idosa, não é apenas estar sem pessoas ao redor. É sentir que não se tem mais lugar na vida de ninguém. O que mais me assusta é perceber que estou me acostumando. Me acostumando com o vazio, com as refeições silenciosas, com a cadeira sempre vazia ao meu lado. Eu tento resistir, tento manter viva a esperança de que alguém vai bater a porta. Mas quanto mais os dias passam, mais essa esperança parece escorrer pelos meus dedos. Ainda assim, continuo arrumando a mesa, como se fosse um ritual de fé. Porque, no fundo, mesmo cansada de esperar, eu não sei viver de outra forma. Quando a solidão aperta, eu me agarro às lembranças como se fossem pequenos tesouros. Fecho os olhos e consigo ouvir o barulho das talheres batendo nos pratos, as conversas cruzadas na mesa, as gargalhadas dos netos. Lembro de quando eu dizia, come mais um pouquinho, está magrinho. Só se eles riam pedindo sobremesa antes da hora. Até o barulho de reclamação me faz falta. Ah, mãe, hoje de novo feijão? Eu sorria e dizia que era feijão sim, porque era o que nos sustentava. Hoje daria tudo para ouvir até as reclamações. Também me recordo das datas especiais, quando a casa ficava lotada. Natal, Páscoa, aniversários. Eram momentos em que eu me sentia completa. Eu passava dias preparando tudo, mesmo cansada, mesmo doente às vezes, porque eu sabia que todos estariam ali. Era meu combustível, minha alegria. Hoje, nessas mesmas datas, eu sento sozinha na sala e olho para a porta. Imagino que vão aparecer de surpresa, trazendo flores, bolo, presentes. Mas o que recebo na maioria das vezes é apenas o silêncio e, quando muito, uma mensagem fria pelo telefone. O mais doloroso não é apenas estar sozinha, mas sentir que fui esquecida. É perceber que, para muitos, eu me tornei apenas uma lembrança distante. Uma fotografia em porta-retratos. E ainda assim, continuo aqui. Viva, respirando, esperando por um abraço que nunca chega. Muitas vezes me pergunto se, no fundo, eu estraguei as coisas. Talvez eu tenha mimado demais, facilitado demais. Dado tanto de mim que eles se acostumaram a receber sem nunca imaginar que um dia eu precisaria deles. Eu fui o alicerce. E agora que o peso da vida me dobrou, ninguém lembra que até as colunas mais fortes também podem ruir. Mas mesmo com esse peso no peito, eu não consigo sentir raiva. Meu coração insiste em amar, insiste em esperar, insiste em acreditar que ainda vou ouvir a porta bater. E uma voz familiar me chamando. Vó, cheguei. É essa esperança frágil e teimosa que ainda me mantém viva. As noites são as mais difíceis. Durante o dia sempre encontro algo para fazer. Varrer a casa, regar as plantas, remexer em gavetas antigas, olhar fotografias que guardo como se fossem pedaços de mim mesma. Mas quando a noite chega, o silêncio fica ainda mais pesado. O vento bate nas janelas. O relógio marca as horas lentamente. E eu sinto cada minuto como se fosse um lembrete da minha solidão. A cama parece enorme demais, fria demais. E não importa quantos cobertores eu coloque sobre mim, nada aquece o vazio de não ter ninguém ao lado. Nessas horas me pego conversando sozinha. Falo com as paredes, com as lembranças, até com a cadeira vazia da sala. Digo coisas como, lembra quando a casa ficava cheia? Ou, será que um dia eles voltam? É como se eu tentasse dar vida ao que não existe mais. Talvez seja loucura,
Talvez seja apenas a necessidade de não deixar a voz morrer dentro de mim. Muitas vezes, sonho que a casa volta a ser cheia. No sonho, ouço batidas na porta. Corro para abrir. E lá estão eles, sorrindo, trazendo sacolas de pão, frutas, brinquedos para os netos. O cheiro da comida volta a preencher o ar. E minha alma se sente leve outra vez. Mas então acordo. E a realidade é cruel. Não há ninguém. Nunca houve. Só eu e o eco do que desejo. Já pensei em desistir de esperar. Em dizer para mim mesma: não arrume mais a mesa, não prepare mais café, não fique olhando para a porta. Mas eu não consigo. A esperança é uma teimosa que se recusa a morrer dentro de mim. Mesmo quando me sinto cansada, mesmo quando meu coração parece frágil, ainda acredito que o amanhã pode trazer algo diferente. A solidão me ensinou uma verdade dura. Não é o corpo que envelhece primeiro. É a alma quando deixa de ser lembrada. E eu me sinto esquecida como uma carta perdida em uma gaveta. Às vezes penso que a solidão também tem cheiro e som. O cheiro da comida que sobra na panela porque não tem ninguém para repetir. O som da cadeira que arrasto sozinha, ecoando pela sala vazia. Esses detalhes pequenos se transformaram em lembranças dolorosas que me acompanham todos os dias. Eu me pergunto se algum deles percebe o quanto faz falta estar aqui. O quanto a ausência deles se tornou meu maior fardo. Já tentei ocupar minha mente com outras coisas. Pego um bordado antigo, cuido das plantas do quintal, caminho devagar pela rua só para sentir o vento no rosto. Mas nada disso preenche o buraco dentro de mim. Não é o tempo livre que me incomoda. É o silêncio onde antes existia vida. O silêncio é cruel, porque me obriga a lembrar de tudo o que já tive e perdi. Ainda guardo pratos, copos e talheres que eram usados nas grandes reuniões de família. Não consigo me desfazer deles, mesmo que fiquem guardados empoeirados no armário. Para mim, é como se jogar fora fosse aceitar que aquilo nunca mais vai acontecer. Prefiro guardar mesmo que doa, porque ao menos assim mantenho a esperança viva. A verdade é que eu nunca imaginei que seria assim. Eu acreditava que a velhice seria um tempo de colheita, em que eu receberia de volta o amor que tanto plantei. Mas descobri que, para muitos, a vida anda rápido demais. E o que fica para trás raramente é lembrado. Eu me tornei esse para trás, um detalhe esquecido na pressa do mundo deles. Mesmo assim, continuo esperando. Talvez seja ingenuidade, talvez seja amor em excesso. Mas todos os dias acordo com o mesmo pensamento. Hoje pode ser o dia. E arrumo a casa como se alguém fosse aparecer. Coloco o café no fogo, deixo a toalha estendida, organizo as cadeiras. E quando nada acontece, sinto o coração apertar, mas ainda assim, repito tudo no dia seguinte. Porque, para mim, esperar é a única forma de não deixar a esperança morrer. Há dias em que sinto que minha voz não alcança mais ninguém. Como se eu falasse para o vazio. Como se minhas palavras se perdessem no ar antes mesmo de encontrar ouvidos. É nesse momento que percebo o quanto dói ser esquecida. Não é só a ausência física. É a sensação de não existir mais na memória de quem um dia foi tudo para mim. Ser esquecida em vida é um tipo de morte lenta, silenciosa, que corrói de dentro para fora. Olho para as fotografias antigas na estante e vejo rostos sorridentes, abraços apertados, olhos cheios de carinho. E me pergunto, onde foi parar esse amor? Será que aquelas expressões eram reais ou eram apenas momentos passageiros capturados pela câmera? Eu me recuso a acreditar que foi passageiro. Prefiro crer que, em algum canto do coração deles, ainda existe a lembrança da mãe, da avó que nunca mediu esforços para dar tudo. Às vezes falo comigo mesma como se estivesse falando com eles. Digo, filho, lembra de quando eu te levava à escola na chuva? Ou, neta, lembra de quando eu te embalava até dormir? É uma forma de manter vivos os laços que parecem desfeitos.
Talvez nunca escutem essas palavras, mas eu continuo dizendo, porque não suportaria que o silêncio apagasse tudo o que vivi. E no fundo, ainda guardo um desejo simples. Não quero aplausos, nem presentes caros, nem promessas de gratidão eterna. O que eu queria era apenas companhia. Queria ouvir a campainha tocar, abrir a porta e sentir um abraço apertado, daqueles que fazem a gente esquecer por um instante toda a dor. Queria ouvir "estava com saudade" que fosse sincero. Queria sentir que ainda faço parte de algo maior do que essas paredes frias. Mas enquanto isso não acontece, continuo sentada na minha cadeira, olhando para as outras vazias ao redor da mesa. A cada dia, elas parecem me lembrar que, embora eu tenha alimentado a família inteira, hoje o que me resta é alimentar a esperança de que um dia não vou mais esperar sozinha. Se você chegou até aqui ouvindo minhas palavras, saiba que já me fez companhia de um jeito que minha própria família não faz mais. Eu dediquei a vida inteira a cuidar, a amar, a alimentar. Não apenas o corpo, mas também o coração de cada um que passou pela minha mesa. Hoje a mesa continua aqui, firme, mas as cadeiras seguem vazias. Só eu permaneço, com minhas lembranças, minhas saudades e essa esperança que insiste em não morrer. Às vezes penso que minha história é como um retrato antigo, esquecido no fundo de uma gaveta. Amarelado, empoeirado, mas ainda cheio de vida para quem tiver coragem de olhar de perto. Eu não quero ser lembrada apenas como aquela que fazia o melhor feijão, ou que nunca deixava faltar comida. Quero ser lembrada como a mulher que amou com cada gesto, que se doou sem pedir nada em troca e que agora só pede uma coisa simples: presença. Se eu pudesse falar com eles, diria: não deixem para depois. A vida passa rápido e um dia, quando vocês olharem para a cadeira que agora está vazia, pode ser tarde demais. Mas como talvez eles não escutem, digo isso a você que me ouve. Valorize quem sempre esteve ao seu lado. Não espere que o tempo leve para perceber o valor de um abraço, de uma visita, de uma palavra de carinho. Hoje sigo aqui, esperando. Às vezes com o coração pesado, às vezes com uma fé quase quebrada. Mas sigo, porque, apesar de tudo, ainda acredito no amor que plantei. E enquanto houver um fio de esperança, arrumarei a mesa todos os dias, como se fosse o último, como se fosse o primeiro, como se fosse o único. Essa é a minha história. A história de uma mulher que alimentou a família inteira e que agora espera sozinha. Se você chegou até e quer me ajudar, se inscreva no meu canal, curte o vídeo e compartilhe essa história com mais pessoas. Isso me ajudará muito. Até o próximo vídeo.